Você pode citar um pouco mais de consequências que pode acontecer com relação à desorganização? Ó, as consequências elas são assim. Elas começam no nível mais básico até um nível extremo, que para mim é a falência. Bom, a primeira consequência, atrasou um boleto de um fornecedor. Qual que é a consequência? Juro. Atrasei um salário de um colaborador. Às vezes é um colaborador muito bom que o cara ficou puto da vida e falou, ó, quer saber, eu não vou ficar aqui. Vai da cultura do negócio. Muitas vezes tem gente que é intolerante a isso. Sim. Aí o cara foi lá e saiu. Você perdeu um colaborador porque você atrasou um pagamento, né? E isso é fruto da desorganização. Um mau processo de vendas, um processo que você pegou um colaborador que acabou de chegar para trabalhar como atendente, como vendedor, esse cara não foi treinado adequadamente e ele botou teus clientes a perder, né? Ele não só não fechou as vendas, ainda afastou os clientes do negócio. Sim. Ele evitou com que a empresa gerasse mais receita Sim, e não cuidou para manter as que já tinha. total, exatamente. Isso é um completo Exatamente. prejuízo. Então, assim, é um emaranhado de consequências, porque você vai deixando aqueles problemas acontecerem e a desorganização ela vem do fato de você entender que existe um problema. O que é um problema? É um desvio, né? Então, um problema, ele né, de forma técnica, falando do ponto de vista de gestão, um problema é um desvio de um planejamento, de um processo, de algo que foi scriptado, que foi planejado. Então, é como se você saísse daqui de onde a gente está para Salvador, e aí o Waze ele te traçou a rota, que é o plano, né? Ou seja, é o processo, passo a passo, o caminho que você tem que seguir, e aí você simplesmente no meio do trajeto você pegou uma outra via que não era para pegar. O que aconteceu? Um desvio. E aí agora o que acontece? Você tem um problema e aí você precisa voltar para a rota. Então o Waze ele vai tentar automaticamente te trazer para a rota de novo. O que acontece no mundo empresarial? O que a maioria dos donos da empresa fazem? Eles acham que o fato de atrasar um boleto não é um problema. Ah, não, é porque esse mês foi ruim. Então você prefere culpar os resultados, culpar os outros, do que você olhar e falar, opa, eu estou dando o primeiro passo para minha empresa ficar desorganizada aqui. Eu conheço empreendedores que depois que começou a atrasar o primeiro boleto, nunca mais conseguiu alinhar o fluxo de caixa. Aí sabe o que acontece? Eles pagam o mês anterior com as vendas do mês seguinte. Por quê? Porque não consegue, não consegue organizar. Não tem mais o capital de giro. E aí? Tá sempre correndo. Isso faz com que a empresa esteja sempre correndo atrás do que já passou e não consiga colocar as contas do mês em dia. Você tocou num ponto que é muito importante, que eu acho bom ressaltar, que é a questão, por exemplo, dos funcionários, dos colaboradores. A gente sabe que, por exemplo, um atraso de... Obviamente, todo mundo que trabalha porque precisa também do dinheiro e tal para se manter. Sim. Você tocou num ponto importante de, às vezes, o colaborador não receber em dia e ficar chateado. Mas também tem outro ponto, que às vezes a pessoa que o dono de empresa que está nos ouvindo agora, ele tá com a sensação de que, na minha empresa não acontece isso. Todo mundo aqui tá focado e tal, independente de qualquer coisa, se preocupa em fazer um bom resultado. Mas na tua experiência, e eu já trabalho contigo há um tempo, eu queria que você ressaltasse isso, que às vezes essa insatisfação e esse mau resultado no trabalho vem até de forma inconsciente, né? Porque quem trabalha, obviamente, precisa pagar suas contas e tal, o pessoal às vezes tem família, tem que ajudar em casa, e aí o dinheiro que a pessoa trabalha contando não vem. Então fala um pouco como essas situações externas também podem atrapalhar, mesmo que inconscientemente, o desempenho do teu colaborador. E aí é o seguinte, o que eu penso em relação a isso? E isso para mim está muito claro que está atrelado a expectativa. Expectativa, exatamente. Então, a expectativa que você cria, ela precisa primeiro, ela não pode ser uma expectativa muito alta. Sim. Embora a gente saiba, né, é claro que nós temos sonhos grandes, como aqui na Leal e com esse projeto do administrador de resultado, a gente tem uma grande visão de impactar 100 mil empresas, né? Impactar 1 milhão de pessoas.
Então isso é algo absurdamente grande, Sim. né? É absurdamente grande. Mas aí o que eu vou falar? Ah, eu impactei uma empresa hoje. Cara, eu vou ficar frustrado? Não. Eu sei que é uma visão de longo prazo, uma visão muito grande, e eu sei que é algo que leva tempo. Então eu acho que o grande problema ele se dá a partir do momento que você cria uma expectativa muito alta de retorno com algo e essa expectativa ela não acontece. Então, a primeira coisa que o empresário ele tem que ter e ele tem que ter essa visão é uma visão de realidade. Então, principalmente quando você promete algo, e esse algo é algo que não depende de diversos fatores e que você pode ou não pode cumprir, isso precisa estar muito bem alinhado com o teu time. Então, por exemplo, todos nós aqui, nós temos diversos alinhamentos, né, de negócios aqui dentro da Leal com todos vocês. É uma parceria, um projeto de trabalho aqui do nosso time, né? Só que eu sempre deixo muito claro isso e vai acontecer. Só que eu não posso dizer para você, olha, isso vai acontecer agora, isso vai acontecer daqui a um mês, daqui a 3 meses. Então, trabalhar com a realidade e o alinhamento dessa expectativa é extremamente importante. Por quê? A partir do momento que você não alinha isso e você você implanta uma expectativa na cabeça da pessoa que aquilo é irreal, aí você acaba até perdendo a integridade da coisa. Então, com que respeito essa pessoa vai olhar para você para dizer assim, pô, o cara mentiu para mim. Entendeu? O cara gerou uma expectativa, o cara falou que eu ia ganhar muito dinheiro e que não sei o que ia fazer e acontecer e não aconteceu. Gera uma quebra de confiança. É total, é a mesma. Você perde o colaborador ali. É a mesma coisa de um relacionamento, né? Do namoro. Eu já vi uma frase que diz o seguinte, que negócios é a mesma coisa de um casamento, só que não tem a parte boa que é sexo. O resto tem tudo, né? É tipo isso. Então, assim, é uma relação de confiança e que, principalmente, muitas vezes eu vejo problema, cara, entre dois sócios, porque eles não são claros, porque não há transparência, e aí isso há uma quebra de confiança. E muitas vezes essa quebra de confiança gera o término desse relacionamento, ou seja, a dissolução dessa sociedade. Entendeu? Então, o alinhamento dessa expectativa, a transparência, o respeito, né? A credibilidade que você traz é tudo dentro desse jogo. Sim.